Bom dia, irmãos. Tudo bem? Não sei se tem alguém ainda aí fora, mas nós vamos começar o nosso culto agora da manhã com os avisos. E sabendo que vou dar os avisos. Lembrando que a nossa programação de Natal está maravilhosa. Começamos quando? Dia 7, com o musical infantil de Natal. Então eu acredito que hoje já tem ensaio, né, Nath? Para as crianças. E, gente, eu tenho certeza que já está lindo e vai ficar mais lindo ainda no dia. Não deixe de vir, venha trazer o seu filho e também prestigiar as nossas crianças. E no dia 14, teremos a cantada de Natal do Coro Misto, que vai ser no culto da noite, que não é porque a gente está aqui, né, tem uma galera que está aqui, mas está ficando maravilhoso. Bianca aqui também sabe disso, né, gente? O negócio está lindo. Bianca, vergonha. O negócio está ficando maravilhoso, venha prestigiar. E no dia 21 teremos um culto de Natal às 19 horas. Então a nossa programação de dezembro está, para a glória de Deus, muito animada. Venha fazer parte, convide a sua família, seus amigos, tanto para o coral quanto para o culto de Natal. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Ceia do Senhor, a nossa ceia em especial no mês de dezembro, ela vai ser no período da manhã, no dia 7. Então, só para você não esquecer que nós sempre fazemos à noite, mas em especial em dezembro a ceia vai ser no culto da manhã, dia 7 de dezembro. E batismo, que vai ser no dia 21, é isso, Cacau? 21 de dezembro, e as aulas já começaram? Já começou hoje? As aulas já começaram hoje, o curso de batismo, né, já começou hoje. Então, se você ainda fala, nossa, eu ainda não sou batizado, eu quero me batizar, procura o Cacau, conversa com ele, vê se ainda dá tempo. Mas no dia 21 de dezembro, o culto da manhã será o nosso batismo, né, o último desse ano. Não temos mais nada? Então tá bom. Eu queria convidar você a ficar de pé, você que pode, para a gente começar o nosso período do culto da manhã. Oi. E é verdade, gente, ainda bem que a Priscila me lembrou. Eu vou trazer a arte para a noite, mas no dia 6 de dezembro nós teremos o último bazar, Saldão de Natal. Gente, vai ser maravilhoso. Não é porque eu trabalho no bazar, Andressa trabalha no bazar, Ana, Clóris, a galera. Não, é que Cléo, que vai ser maravilhoso mesmo. Vem, se tiver alguma coisa para doar, mas principalmente venha prestigiar. O bazar tem sido um testemunho. A gente tem tido um contato com as pessoas da região maravilhoso e as pessoas têm falado. Tipo, nossa, eu vou vir no culto. Já tivemos pessoas que vieram no culto que conheceram um pouco mais de nós através do bazar. Então tem sido também uma porta ali de evangelismo, de conversa, tomando um café junto, conhecendo um pouco. Então venha prestigiar o nosso bazar, dia 6 no período da manhã. Então eu acho que agora é isso mesmo, acabou. Amém. Vamos orar para a gente começar o nosso culto, o nosso período de louvor agora pela manhã. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer pela tua graça, eu quero te agradecer pelo teu amor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada um de nós que aqui está. Nós que somos o teu povo e a tua igreja, que já estivemos aqui no período da aula, Pai, da EBD, que foi tão preciosa. Nós sabemos, Deus, de que agora esse tempo de culto, aonde teremos o tempo de louvor e a pregação da tua palavra, Pai, não será diferente, será tão abençoador quanto. Obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui juntos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Céus e mar, céus declivam tua presença, glorificando a ti, Senhor. Tuas obras vão muito além
Rei do nosso coração, Pai. Obrigada, Jesus, porque nós podemos declarar essas verdades já agora pela manhã, começando o nosso dia, trazendo à nossa memória, Senhor, aquilo que realmente importa, de que o Senhor reina sobre todas as coisas, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós podemos viver uma vida inteira com essa certeza de que o Senhor reina e reinará para todos sempre. E de que esse rei é um rei bom e que não cansa de amar. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque isso nos traz esperança. Isso nos traz alegria, mesmo nos dias mais cinzas e mais escuros. Que o nosso coração se lembre, que a nossa alma se lembre aquilo que o nosso espírito já sabe, que o Senhor é bom. Obrigada por isso, Pai, que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. As crianças do coral vão acompanhar lá a Nath para ensaiar para o Natal. Tá ficando lindo, gente. Vai ser uma benção. E dos adultos também, né, Fer? Tá bonito, né? Ontem a gente estava aqui ensaiando. Tinha uma galera aqui, né, Carlão? Não tiramos foto, né? Para mostrar para o povo. É bastante gente ontem. Graças a Deus. Não deixe de celebrar, queridos, o Natal, viu? Não deixe de celebrar o Natal. Tá? Tem gente aí que vem com essas histórias de que não deve celebrar o Natal, né? Não embarque nessa, tá bom? É uma das oportunidades que temos, meus irmãos, de expressar a nossa fé e a nossa esperança em Deus, tá bom? E essa oportunidade a gente não deve perder, tá bom? Então a gente celebra o Natal sim, você vai ver. Domingo que vem vai ter árvore de Natal aqui, hoje não tem. A gente ia botar ontem, mas não deu tempo. Domingo que vem vai ter uma árvore de Natal aqui, para marcar essa data, tá bom, meus queridos? Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, que o Senhor, ó Pai, nos abençoe nessa manhã, que possamos, ó Deus, entender na sua palavra, ó Pai, a tua vontade para nós, a realidade, ó Deus, na qual nós estamos inseridos, para assim vivermos de acordo com a nova vida que temos em Jesus, ó Pai. Nos ensine, ó Deus, dessa maneira. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Não, tudo de boa. E hoje eu quero começar uma série. Ó, fazia tempo de começar uma série de manhã, né? Vamos começar agora, uma série. E essa série vai se chamar O Natal do Antigo Testamento. Já viu essa expressão, esse meme do Antigo Testamento, né? O pessoal fala lá, eu gostava do Malafaia do Antigo Testamento, já viu isso? Nossa, o Neymar do Antigo Testamento era imbatível, né? Mas o Natal do Antigo Testamento é algo que eu acho que a gente deveria atentar. E por quê? Porque enquanto o nascimento e a vida de Jesus no Novo Testamento demonstram a esperança, a vida da igreja, a luz de Cristo no mundo, o Antigo Testamento revela a expectativa da vinda do Senhor mesmo, né? Revela essa expectativa. E se a gente não entende direito o que se esperava e por que havia essa grande expectativa por Jesus, a gente não vai entender também o que significou a realização dessa expectativa, né? A gente não vai entender. E esse é um dos problemas que às vezes eu acho no nosso entendimento do Natal. A gente não entende direito o Natal porque não entende direito o que é que se esperava, né? Um dos cantos de Natal que eu mais gosto é aquele ó vem Emanuel, né? Assim, não gosto muito gosto como música também, acho bonito, mas não é a coisa que me dá mais vontade de cantar quando eu estou assim na ceia de Natal, né? Todo mundo alegre, feliz. Vamos cantar, irmãos. Ó vem, não é essa a questão, não. É que essa música, ela tem esse tom triste, lamentoso. Porque essa ideia que a gente vê, por exemplo, lá no livro do profeta Isaías, né? Ainda que não seja um texto que no Novo Testamento é usado no Natal, mas a gente usa muito no Natal, né? O povo que andava em trevas viu a luz, né? Então essa ideia de estar em trevas, de estar esperando, de estar na expectativa
e o Emanuel vem, entendeu? Então, teologicamente, é uma das músicas que mais me atrai, ainda que festivamente ela não seja muito adequada, né? Então, nós vamos olhar para textos do Antigo Testamento que nos ensinam um pouco sobre o que é o Natal, né? E um texto que a gente enxerga no Antigo Testamento como, na verdade, uma sentença divina, nem é uma sentença divina, mas uma fala de Deus sobre as consequências do pecado, mas que nos ajuda também a compreender a realidade do Natal, é esse que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, tá bom? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Algumas pessoas dizem que esse versículo é o proto-evangelho, o evangelho primitivo, o bom anúncio. E há pessoas que dizem que isso é forçação de barra, mas eu não quero entrar nesse debate nessa manhã. Eu quero só que nós prestemos atenção em algumas coisas aqui nesse texto. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus falando para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é uma das falas de Deus para a serpente, no momento ali em que Deus está falando do que é que ia acontecer por causa do pecado. É interessante esse texto aqui em Gênesis, porque ele tem um detalhe importante, tá? Algumas pessoas falam que aqui é Deus amaldiçoando o homem e a mulher por causa do pecado, mas não. A palavra maldito aqui, ela aparece 2 vezes em todo esse trecho, e nunca é se referindo ao homem e à mulher. Uma é se referindo à serpente e outra se referindo à terra. Aqui no versículo 14, fala: uma vez que você fez isso, maldita é você, falando para a serpente. E depois, mais lá à frente, quando fala ao homem, no versículo 17, visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenara que não comesse, maldita é a terra. Viu? Então, são os 2 momentos em que parece uma maldição. Os outros textos, tudo parece uma consequência do pecado. Uma consequência do pecado. E aqui existe essa maldição sobre a serpente que acarreta numa inimizade. A inimizade aqui não é a inimizade entre o animal serpente e os nascidos de mulher, ainda que também seja, ok? Já que serpente mata a gente. Cobras matam pessoas, né? E pessoas matam cobras também. E acho que matam mais do que as cobras matam pessoas. Tem que alguém fazer essa pesquisa. Mas acho que pessoas matam mais cobras do que cobras matam pessoas. Tem uma inimizade, né? A gente tem... Os cientistas falam que os seres humanos têm uma aversão instintiva a serpentes. Sabia disso? Instintiva, que é uma característica dos primatas. Macaco, gorila, todos têm uma aversão instintiva. Bebezinho que não sabe o que é cobra tem troço com cobra, né? E aí diz que é um traço aí dos primatas. Mas não é só sobre isso esse texto. Esse texto também ele vai ser um desdobramento do que essa serpente representa. Porque essa serpente não é apenas uma inimiga animal do ser humano. Ela é a representação do próprio inimigo de todos nós, o próprio inimigo da humanidade, que é Satanás mesmo, que aqui é o tentador, na figura de uma serpente. Afinal de contas, o que é que a serpente faz nessa história? Tenta. E o que o diabo faz? Tenta. A tentação, essa inimizade que se coloca e que se demonstra como tentação, tentativa de domínio e de controle, já no capítulo seguinte, no capítulo 4, em que Deus olha para Caim e fala assim: olha, por que você está triste? Por que você está abatido? Se você fizer o que é certo, você não vai se alegrar? Mas veja, o pecado está à porta, o seu desejo é contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. E o linguajar aqui do pecado à porta é o linguajar de um predador mesmo, é uma serpente ali, pronto para te abocanhar. O tentador, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele é esse que está à espreita para nos tentar a pecar. E há uma inimizade
E esse entendimento dessa inimizade é muito importante, irmãos. É muito importante. O apóstolo Paulo identificou essa inimizade dizendo que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós temos inimigos espirituais. E isso é assim desde que o mundo é mundo, literalmente. Porque essa serpente, ao que tudo indica, vivia antes da própria criação do ser humano. E agora aparece como inimiga do próprio ser humano. Sendo assim, meus queridos, a vida humana, ela se desenvolve nesse conflito. Há um conflito entre humanidade e o próprio diabo. Há um conflito. E é importante que a gente pense nisso. Infelizmente, o tema da batalha espiritual, que já é um termo que eu já tenho dificuldade com ele, mas tudo bem, esse tema, ele foi sequestrado por teologias ruins. E aí a gente começa a achar que negócio de batalha espiritual é coisa de igreja aí meio torta. Mas na verdade não, meus irmãos. É um tema importantíssimo até para o entendimento e o desenvolvimento da nossa visão sobre Deus e sobre a humanidade. É importante que a gente entenda isso, a realidade de Satanás. Porque se Satanás não existe e não é tentador, o pecado do ser humano não foi provocado por uma força maligna. Estava dentro do próprio ser humano. E se o pecado estava dentro do próprio ser humano, foi Deus que criou o ser humano assim. E se Deus criou o ser humano assim, então Deus tem algum problema. Entendeu? Se você não tem essa figura de uma oposição total à graça e bondade de Deus, espiritual, e que tenta os cristãos e que tenta a humanidade, a consequência será de você identificar em Deus mesmo a raiz de toda a maldade. E não é assim. Além disso, ignorar essa doutrina nos leva também a identificar a maldade como algo que está em Deus, mas algo que também que faz parte de ser humano, e não só do ser humano. Não é que o ser humano eventualmente erra, é que o ser humano é esse misto de bondade e maldade. E isso nos faz identificar o mundo como dividido entre heróis e vilões. A própria prática do amor fica falha se você não entende que existe uma batalha espiritual. Quando Paulo fala sobre a nossa guerra contra principados e potestades, o seu objetivo não é focar a visão ali dos Efésios nas regiões espirituais, mas é focar o seu amor na carne e sangue. Nós não guerreamos contra carne e sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais, entendeu? Nossa inimizade não é com a humanidade, nossa inimizade é com Satanás. Sendo assim, as inimizades que temos na vida são todas elas resultado da inimizade de Satanás, que promove esse tipo de coisa. Então nós, como profetas da reconciliação, nos recusamos a fazer do outro um total inimigo. Pelo contrário, nós amamos os inimigos, porque nós sabemos que os inimigos não foram criados para inimizade, foram criados para amizade. É por isso, eu já disse isso para os irmãos, e eu insisto nesse ponto, que eu acho que a igreja brasileira amava melhor quando cantava mais cântico bélico. Quando falava mais sobre o leão de Judá, o general é Cristo, porque aí pensava que o inimigo é o diabo mesmo. Aí hoje em dia a gente acha que o inimigo é o outro, né? É a outra pessoa, esqueceu que o diabo é que é o inimigo. O diabo está confortável atualmente, né? Porque ele deu uma escondida assim, né? Nós precisamos entender esse cenário, o cenário dessa inimizade, da tentação do tentador, da vida que nós enfrentamos, que é uma vida em que somos o tempo todo assediados pelo pecado. Mas esse texto também traz, e por que ele é chamado de proto-evangelho? Porque ele é o texto que fala da morte dessa serpente. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça e essa lhe ferirá o calcanhar. E aqui eu quero dizer que eu entendo e até certo ponto concordo com as pessoas que dizem, tá, aí você está forçando um pouco a barra. Duvido que o autor de Gênesis tinha na mente que ele estava falando
de Jesus. Jesus virá, esmagará a serpente com o seu pé, mas ele será ferido por ela porque ele vai morrer. É essa que é a interpretação do versículo. Não, aqui você está forçando. O autor de Gênesis não estava pensando nada disso. E eu acho que é verdade. O autor de Gênesis não estava pensando nada disso. Mas nós não podemos ignorar que no Novo Testamento, especialmente em Apocalipse, fala da história de um descendente da mulher, nascido da mulher, literalmente no capítulo 2 de Apocalipse, da mulher nasce um filho que enfrenta o dragão. E aí, nesse texto, João coloca, e o dragão é a antiga serpente. Então, ainda que você possa dizer, o autor de Gênesis não estava pensando nisso, você não pode dizer que essa interpretação não está no Novo Testamento, assim como é com as profecias. Porque em Apocalipse, o dragão é derrotado com o filho da mulher matando. E lembra que esse filho da mulher que mata é Jesus ali, obviamente é Jesus, e ele também é comparado com um cordeiro que foi ferido de morte. E Jesus o tempo todo se diz lá em Apocalipse, eu estive morto, mas estou vivo. Foi ferido. Foi ferido. Então nós temos uma esperança. A esperança, meus irmãos, é a esperança desse descendente da serpente que pisa a cabeça da serpente. Agora pensa comigo, se toda a história da descendência da mulher é de luta com essa maldade do diabo, que fica o tempo todo assediando, que fica o tempo todo tentando, e fica o tempo todo levando a humanidade a guerras, a miséria, a destruição, o que está acontecendo em Jesus? Então, vamos de novo olhar para o pecado aqui. Por que o pecado é tão sério nesse texto de Gênesis? O pecado não foi simplesmente uma escolha de uma existência alternativa a Deus. Deus nos dá existência, eu quero existir sem Deus, então eu estou escolhendo uma existência alternativa. Não, o pecado é uma escolha pela inexistência. O pecado é uma escolha pela inexistência. Em que sentido? Quando você olha o primeiro capítulo de Gênesis, você vê que no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí, como é que era a terra? Aí vem a descrição aí. Na verdade, não é uma descrição do planeta Terra, é uma descrição do espaço, do que tinha. Do que tinha. Vou falar desse jeito, do que tinha. Do que tinha. E aí é dito o quê? O que é que tinha? A terra era sem forma, vazia e havia trevas. Sem forma, vazia e havia trevas. O que Deus faz então? Em seguida, haja luz. Combateu as trevas, certo? Tinha trevas, haja luz. Tem luz. Depois o que ele faz? Ele passa 3 dias organizando, dando forma. Era sem forma, agora ele está dando forma. Passa 3 dias dando forma. Separando o dia da noite, separando águas de cima do firmamento de águas debaixo do firmamento, separando água de terra seca. Ele passa 3 dias separando, dando forma. Era sem forma, agora ele está dando forma. E era vazia. E o que ele faz nos outros 3 dias? Ele preenche. Aí preenche lá o dia e a noite. Sol, luas, estrelas. Aí preenche as águas e o céu. Peixes e aves. Aí preenche no último dia a terra, que ele tinha separado, né? Preenche a terra. Animais, seres humanos. E as plantas? As plantas são vistas nessa narrativa como parte do dar forma, né? As plantas estão lá no 3º dia. Beleza? Entendeu? Então, o que Deus faz em Gênesis capítulo 1 é organizar, preencher e iluminar. E o que é o pecado? É a resistência a isso tudo. É desordem, é destruição, vazio e é trevas. O pecado, meus irmãos, é uma rebeldia contra a ação ordenadora, preenchedora e iluminadora de Deus. O pecado não é uma escolha por uma existência alternativa. O pecado é uma escolha pela inexistência. O pecado não é uma busca de uma outra fonte para viver. O pecado é desligar-se da fonte da vida. E por isso os seres humanos, tentando o tempo todo viver de maneira alternativa a Deus, separado de Deus, não conseguem. E a palavra de Deus vai falar que nós vivíamos mortos nos nossos delitos
e pecados, porque pecado não é vida, pecado é morte. Desligados de Deus, completamente desligados de Deus. E aí todo ser humano que nasce pecador, e todo ele nasce assediado por Satanás, e eventualmente ele vai ter o seu próprio pecado, e um dia ele vai morrer. Diz que a vida é nascer, crescer e morrer, né? Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. No caso do ser humano é nascer, pecar e morrer. Imediatamente e até o fim, até morrer de vez. E aí morrer eternamente. Então, a vinda do descendente da mulher para vencer a serpente não é simplesmente vamos resolver a parada do pecado, ninguém mais vai fazer maldade para ninguém, agora a gente vai resolver tudo isso, todo mundo vai ter todas as boas intenções no coração e podem continuar vivendo do jeito que vocês vivem. É uma reestruturação de tudo que nós chamamos de mundo, é uma renovação de todas as coisas, é uma nova criação. A esperança em Jesus não é que Jesus vem para eu ir para o céu. A esperança em Jesus não é que Ele é o melhor presente que o Papai Noel poderia trazer para a minha vida. A esperança em Jesus é que toda uma ordem profundamente marcada pelo pecado, estruturada no pecado, alicerçada no pecado, vai ser demolida para uma nova ordem, alicerçada em Deus mesmo. Estão entendendo isso, gente? Pensa bem como o mundo existe. Qualquer aspecto do mundo, você vai ver que é manchado pelo pecado. Não existe aspecto desse mundo que não seja manchado pelo pecado. Para Deus desfazer o que o pecado faz, Ele precisa renovar tudo. Então, em Jesus, a gente não tem só promessa de ir para o céu. Em Jesus, a gente tem promessa de novos céus e nova terra. Em Jesus, a gente tem promessa de renovação de todas as coisas. Pisar a cabeça da serpente não é só acabar com o tentador e agora a gente vai começar a construir tudo de novo. Não, é muito mais do que isso. É renovar todas as coisas por Deus mesmo. Por isso, um outro texto natalino, esse do Novo Testamento, vai lá atrás em Gênesis de novo. Vai lá no Evangelho de João, queridos, capítulo 1. Os 4 evangelhos contam a história de Jesus, mas cada um deles começa de um ponto. Marcos é o que começa mais para frente de todos. Ele começa já com João Batista. Já começa com João Batista pregando. Lucas começa um pouquinho antes, que ele vai lá para o anúncio do nascimento de João Batista. Aí Mateus começa um pouquinho antes, que ele vai começar lá em Abraão, lá na genealogia, né? Agora João começa no princípio. Ele começa lá, capítulo 1, versículo 1, no princípio é aquele que é a palavra. Eu amo essa tradução da NVI aqui. No princípio é aquele que é a palavra, ou no princípio era o verbo, né? Ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe haveria sido feito. Nele estava a vida e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Entendeu o que João está fazendo aqui? Ele está dizendo, olha, sabe aquele Jesus que viveu, pregou, morreu, ressuscitou. Ele não era simplesmente uma pessoa boa que morreu injustamente. E como outras pessoas do passado ressuscitou. E como outras pessoas do passado, como Elias, por exemplo, ou Enoque, foi levado a Deus. Não. Ele é a própria palavra que constrói todas as coisas e que, nesse caso, reconstrói todas as coisas. Na vinda de Jesus, no nascimento de Jesus, não há esperança apenas dos nossos pecados não nos condenarem, ainda que há. Ainda que haja essa esperança. Mas o Natal não se conclui apenas em João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Ele crê, não perece. Se crê, perece. Se não crê, não perece. Se crê, perece. E se não crê, não... Ih, já confundi tudo. Mas vocês entenderam? Não é isso. Não é o bem me quer, mal me quer de Deus.
é a recriação. O Natal está dizendo que um novo mundo não é só possível, nem provável, é uma esperança que já começou a se concretizar. Entendeu? É um esmagar que já começou a acontecer da serpente. É uma vitória que o Cordeiro já está tendo. Então, nós somos chamados a viver uma vida natalina a partir de um sentimento de que devemos resistir ao pecado. Não somos descendência da serpente, somos descendência da mulher através de Jesus Cristo. O pecado que desordena, que traz inexistência, que traz caos, ele não deve ser a nossa vida. Nós não devemos viver no pecado, devemos viver pela vida do Cordeiro, que vence o diabo, que vence o pecado, que vence o mundo. Meus irmãos, se é assim, então eu quero te desafiar para daqui até o fim do ano, você cresça no entendimento não do espírito do Natal, não do espírito do Natal, mas do espírito que estava desde o primeiro Natal, do espírito que antecede toda a criação, aquele espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, no espírito que está sobre você, e em você e através de você. Uma vida espiritual, uma vida que resiste ao pecado, uma vida que não se deixa tomar pelas trevas. O fim do ano é um tempo de generosidade, bondade. Eu gosto que o primeiro dia do ano é chamado de dia da confraternização universal, que toda a humanidade é irmã, né? E isso, assim, esse texto aqui fala, né? Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se todo mundo é filho de um Deus, todo mundo é irmão. Todos os que o receberam. Mas há razões espirituais para isso, queridos. E essas razões são: nós não colocamos fé na serpente mais. Isso foi uma vez lá atrás e para a gente não fazer nunca mais. Então a gente resiste à tentação. Nós vivemos agora, não como quem é fruto da serpente, mas é fruto da redenção em Cristo. E a gente já manifesta na nossa vida a realidade da nova criação. Aquela que não é fundamentada na carnalidade, na maldade, no egoísmo, nas trevas, no caos, no vazio, mas é fundamentado na própria palavra de Deus. Porque aquele que é a palavra veio a nós e nele nós vivemos. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, queridos? Vou deixar você orar aí primeiro. Fala com Deus. Note e confesse diante de Deus aquilo em você que ainda é traço da carnalidade. Aquilo que é traço da carnalidade. Aquilo que é traço da tentação. E faça um compromisso com Deus de resistir à voz da serpente, para viver segundo o Filho. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra, pela esperança que temos em Jesus, ó Deus, porque em Cristo somos feitos filhos de Deus, e assim, ó Pai, vivemos uma esperança nova de uma recriação, de novos céus e nova terra, numa nova luz que é a luz de Cristo. Que aqui, ó Deus, a partir de hoje, nós manifestemos, ó Deus, os traços dessa luminosidade, dessa glória que é vista em Jesus, cheio de graça e de verdade, a glória do unigênito do Pai. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, que tudo seja para a tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.
Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Rei da criação e o Senhor é o Rei do nosso coração, Pai. Obrigado, Jesus, porque nós podemos declarar essas verdades já agora pela manhã, começando o nosso dia, trazendo à nossa memória, Senhor, aquilo que realmente importa, de que o Senhor reina sobre todas as coisas, Pai. Aquilo que o nosso espírito já sabe, que o Senhor é bom. Obrigada por isso, Pai, que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus.